No vídeo de hoje eu quero trazer para você um passo a passo do que você deve observar na hora de procurar as oportunidades de investimentos, mostrando que é mais fácil do que você imagina encontrar aquelas pepitas de ouro, mas é preciso fazer do jeito certo. Daí você vai ser como encontrar aqueles detetores de riqueza que o pessoal usa na areia de repente para encontrar alguma coisa perdida. Veja que uma coisa que todos nós queremos é descobrir aquelas excelentes oportunidades do mercado e achar sempre as empresas que vão ter ganhos astronômicos. E para aqueles que acreditam e investem, justamente é isso que acontece, porque eles vão ser premiados, caso encontrem, com excelentes retornos. Claro que querer nem sempre é poder. E eu digo isso porque se fosse fácil encontrar essas boas empresas, todos investiriam nelas e a gente estaria vivendo no mundo ideal de multimilionários para todo lado. Mas não é bem assim, já que muitos sequer sabem o que estão fazendo. E por isso, ao invés de serem aqueles que lucram com os investimentos, fazem parte da maior parte, ou maior grupo que não sabe o que estão fazendo, e aqueles que ao invés de ganhar, então, perde tudo que investiram. Mas olha só, primeiro, deixa eu te falar, meu nome é Eduardo e nesse canal aqui eu trago um conteúdo para te ajudar com as suas finanças e também para investir nas bolsas de valores americanas. Se de repente são temas que te interessam, já se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho para você não perder nenhum dos conteúdos. Para começar, é muito importante eu dizer para você que o conteúdo desse vídeo tem o objetivo de ser educativo. Então as ações que de repente eu mencionar são meramente exemplificativas e não são indicação de compra de maneira nenhuma. Então caso alguma que te interesse, faça a tua própria pesquisa e nunca invista baseado somente na opinião dos outros. Tá legal? Olha lá. Então, primeiramente, veja que é possível comparar a compra de ações ao momento em que você está procurando de repente para trocar de carro ou para comprar um carro novo. Parece ser absurdo, mas veja que faz todo sentido à medida que, por mais que você goste da aparência, do modelo e leve em conta a opinião de alguém, no final das contas, se não andar com o carro e não considerar as questões técnicas do veículo, no final pode comprar gato por lebre e ficar com um carro que é bonitinho, mas é ordinário. Talvez você até já tenha passado por essa experiência. Por isso que quando você decide fazer a escolha por qual ação comprar, é essencial também fazer a tua lição de casa, porque é óbvio que seu objetivo é encontrar uma boa empresa e por um bom valor, especialmente se você planeja manter essa ação por um longo tempo então. Por isso que é como comprar um carro. Veja que antes de confiar plenamente em um carro que vai te levar e também a tua família para onde vocês querem ir, claro que você espera que tenha segurança e conforto. No caso das ações, é a mesma coisa. Então, seu foco deve ser em fazer uma pesquisa completa, revisando os fundamentos de uma ação para monitorar a sua viabilidade e verificar se ainda há espaço no teu portfólio com base na sua expectativa de projetos de curto, médio e longo prazo, esses projetos de vida sua. É a ideia de que você já comprou o carro, mas ele aguenta bem te levar da sua casa para o trabalho? Beleza, espaço curto geralmente. Mas e se a viagem for de algumas milhares de milhas ou quilômetros de repente? Daí você concorda que ou você observa se ele é capaz disso, ou melhor, sequer você ter comprado o veículo. Porque daí você vai evitar muita dor de cabeça e de repente ficar no meio do caminho. Veja que no caso das empresas, para começar, é simples a primeira análise. Veja que você está se tornando sócio delas. Portanto, os investidores devem estar dispostos a fazer a análise adequada, porque ninguém se associa a alguém ou alguma coisa que não gosta ou não conhece. Tô certo? Isso é muito importante você levar em conta. Bom, para começar, você deve entrar com a mentalidade correta, ou seja, ações são consideradas investimentos de longo prazo, porque carregam mais ou menos risco dependendo do tipo de ação que você for escolher, ou de empresa que você for escolher. Assim, você precisa de tempo para enfrentar os altos e baixos e se beneficiar dos ganhos do chamado longo prazo. Isso, pelo óbvio, significa que investir em ações é melhor para o dinheiro que você não vai precisar nos próximos anos, então. Porque vai dar tempo de que a volatilidade, ou seja, esse aumento e queda de repente do valor da ação, faça o serviço dele, que é justamente com o tempo e se valorizando, e você possa então ter os retornos que você espera. Eu sei que todos os investidores em ações enfrentam um grande desafio ao escolher de repente onde investir.
E é, em geral, analisar a enorme quantidade de dados disponíveis sobre empresas a parte mais difícil, porque a gente tem vários tipos de ativos, por exemplo, sejam as ações de empresas individuais, bem como os chamados ETFs, REITs, criptos. E nesses casos, sempre é vital avaliar com cuidado para determinar se esses ativos são adequados para a tua carteira de investimentos ou não, de repente. É aquela situação de que para avaliar algo como títulos, por exemplo, a única consideração que você tem que fazer é com relação ao crédito de quem está emitindo esses títulos, de repente. Já com as ações, não é tão simples. Assim, claro, os investidores individuais interessados em comprar ações estão diante sempre de uma tarefa muito mais difícil, que é pesquisar, entender e, de repente, o grande ponto aqui é porque tem tanta quantidade de informação, de dados, que isso às vezes torna-se mais complexo, né, no que se refere a uma ação específica. Mas para tudo na vida tem um jeito e uma técnica que, se a gente segue de modo consistente, vai trazer sempre maior agilidade e, claro, confiança, tempo para você estar ponderando essas situações e sabendo que se você fizer as perguntas corretas e ter as respostas corretas também, obviamente, você vai conseguir fazer boas escolhas. Então você vai, por exemplo, seguir a ideia dos critérios que qualificam uma empresa de capital aberto como uma grande empresa ou, de repente, uma empresa que não vale a pena você colocar seu dinheiro. E, de repente, o grande ponto aqui também é você definir, como é que você sabe se o preço que você está pagando por ela naquele momento está valendo a pena ou não, de repente. Ou como você vai saber quais as ações são adequadas para o teu portfólio em específico. Então, para começar, você tem que responder sinceramente. Qual é o teu horizonte de tempo? Porque para início de conversa, a gente precisa definir, claro, o que você quer para o futuro, para o teu futuro especificamente. Aqui, só para você ter uma visão geral, eu vou definir como curto prazo alguma coisa entre 1 ano e 1 ano e meio. Médio prazo, 2 anos a 5 anos. E de repente, então, longo prazo acima de 5 anos. Mas melhor seria se você considerar o longo prazo como 10 anos para cima, tá bom? Mas veja que esses prazos, é claro, eles podem variar. Mas eu vou usar aqui somente como uma referência para a gente ter um padrão nesse nosso bate-papo. Então, assim, olha só, se você planeja manter um investimento por menos de 1 ano, é melhor você investir em ações mais estáveis, de primeira linha, que paguem ainda dividendos de repente. Veja que as empresas representadas por essas ações são geralmente grandes corporações com balanços sólidos, o que torna então o risco de perda reduzido. Mas também os ganhos você tem que levar em conta desses investimentos, eles tendem a estarem em um ritmo mais lento e menos constante. Nesse caso, você não vai ver grandes picos de rentabilidade. Já se for investimento de médio prazo, você pode manter, de repente, pensando acima então, de 2 anos, leva em conta então um horizonte um pouquinho mais estendido. Então você tem mais tempo para se recuperar caso algo dê errado. Aqui abre a possibilidade para investir em ações de mercados, por exemplo, emergentes, de qualidade, claro, sempre você tem que levar em conta isso, mas ou de repente outras ações de nível mais moderado de risco, que vão apresentar uma maior volatilidade, mas também com maior possibilidade de retorno. Agora, quando a gente fala de longo prazo, ou seja, que nem eu mencionei, mais de 5 anos, mas de repente mais de 10 anos seria até ideal, eu diria, nesse caso, você pode subir o teu nível de risco, de repente, porque você tem mais tempo para se recuperar se alguma coisa, de repente, no meio caminho der errado, por exemplo. Então você tem essa possibilidade de gerar uma maior rentabilidade para você, ou seja, mais dinheiro no teu bolso. Veja que eu disse que você pode, mas não quer dizer que você vai fazer isso. Porque isso depende do teu nível de risco, no sentido de que o que você está disposta para assumir e ainda, claro, sempre, dormir tranquilo à noite. Quer ver? Ponto número 2. Defina qual a estratégia base de investimento você vai seguir. Porque antes mesmo de você comprar a tua primeira ação, é importante você estudar várias estratégias de investimento e escolher como será a tua filosofia de investimento. E eu quero dizer com isso que, de modo resumido, você tem 3 grandes grupos de ações, por exemplo, que vão ser a coluna vertebral da tua carteira de ações. E eu estou falando de que na hora de escolher as ações, você deve definir, por exemplo, dos teus 100% de investimentos, quanto você vai direcionar para, por exemplo, ações de valor, ações de crescimento e ações de renda. Olha só, de repente você não está entendendo exatamente o que eu estou falando, mas vamos lá.
Só como exemplo para te ajudar, veja que se a gente colocar duas boas ações lado a lado, sendo uma de crescimento e a outra de renda, ou seja, de dividendos, a de crescimento tem a possibilidade de entregar maiores retornos, principalmente quando a gente fala do longo prazo, mas com uma rentabilidade bem maior, claro, que no que se refere a uma ação de renda, por exemplo, ou de dividendos, porque essa vai ser mais estável, mas em compensação ela vai pagar, em geral, de modo contínuo e crescente os dividendos, ou seja, vai ser dinheiro entrando periodicamente e podendo ser reinvestido. Então veja que diante desse cenário, se a gente for falar, por exemplo, de ações de empresas de valor, que foi a primeira que eu mencionei, aqui já o processo de investir, já tem que levar em conta investir em ações que apresentam uma clara subvalorização em relação às outras empresas que são parecidas com ela, do mesmo setor, por exemplo. Porque você tem a esperança de gerar ganhos desproporcionais à medida que o mercado aproveita esse tipo de oportunidade. Mas para isso a lição de casa já é um pouco mais complexa, à medida que requer que você tenha então tempo e dedicação para estudar os números da empresa e considerar fatores externos e internos também dela, para ver se essa empresa de repente está barata, porque simplesmente nesse caso pode ser que ela não valha muito mesmo, só que somente os teus estudos que vão revelar isso para você, qual é o valor dessa empresa, por isso que são ações de valor. Agora, quanto às ações de crescimento, essas então apresentam um crescimento, por isso são, óbvio, né, ações de crescimento, no que se refere à receita dela. Ganhos também são levados em conta e, claro, valorização dos preços das ações, que em geral superam o mercado por um período quando é longo de tempo. Aqui os investidores eles acreditam então que essas tendências vinculadas a essas empresas de crescimento vão continuar a ultrapassar a média de mercado, por exemplo, criando uma oportunidade de gerar ganhos, em geral, extraordinários. Mas veja que os investidores em renda passiva, ou seja, dividendos, esses já procuram ações de qualidade de empresas conhecidas por pagarem dividendos significativos por longos períodos de tempo. Então esses dividendos vão gerar renda passiva que podem ser usada para financiar o teu estilo de vida, de repente, ou ser reinvestido para aumentar o potencial de ganhos. Agora, veja só, eu não falei, né, que você pode utilizar esse tipo de ação, de repente, obrigatoriamente, ou uma ação de valor, ou uma ação de crescimento, ou uma ação de dividendos. O importante aqui talvez seja você fazer uma mescla delas, porque isso aí vai ser mais interessante para gerar um equilíbrio e, claro, trazer para você a tranquilidade e retornos à medida que você vai aprendendo mais e evoluindo e melhorando as suas habilidades nas escolhas dos ativos que vão compor a sua carteira de investimentos no longo prazo. Quanto mais você aprende, mais você melhora a sua carteira. Veja que as estratégias de investimento são importantes porque eliminam grande parte, então, da emoção e das suposições e ainda fornecem diretrizes rígidas a serem seguidas por você quando se trata de comprar e vender ações. Por isso que, ao investir, é importante garantir que as ações que você compra, elas vão atender os critérios que você definiu na tua estratégia, na tua filosofia de investimentos. E daí você não vai sair como louco, de repente, comprando qualquer coisa. Até porque possivelmente você não vai ter dinheiro para comprar tudo que você quiser, pelo menos por enquanto, né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos para o ponto 3? Lembre-se de uma regra de ouro, ou seja, diversifique. Perceba aqui que uma parte importante da construção e manutenção de uma carteira de investimentos de qualidade é justamente o processo de espalhar os seus investimentos em várias ações, títulos, setores, mercados, ou seja, vários ativos. Por isso que antes de comprar uma ação, é importante considerar o nível de diversificação que já existe no seu portfólio. É como assim, exemplo, ó, você pode de repente estar pensando em comprar ações da Apple ou da Microsoft, mas quando você revisa os seus investimentos, você percebe que tudo que você tem no seu portfólio já são ações de tecnologia, por exemplo. Agora eu te pergunto, o que acontece se o setor de tecnologia quebrar de repente? Aqui você talvez diga, que isso não vai acontecer. Mas veja só, melhor que você achar é você se precaver. E só como exemplo, hoje a Microsoft, claro, disputa com a Apple o posto de maior empresa do mundo, com um market cap de mais de 2,5 trilhões de dólares. Mas não foi sempre assim, já que a referência da indústria de tecnologia, no caso a Microsoft,
já divulgou em 23 de abril de 2009 um primeiro prejuízo trimestral após 23 anos como empresa de capital aberto. Então, a Microsoft relatou um prejuízo líquido de 388 milhões com uma receita de 13,6 bilhões nos primeiros 3 meses de 2009. Aqui você pode dizer assim, mas faz tempo. Mas não é que aconteceu faz tempo, não quer dizer que não possa acontecer novamente. Então, veja que havia investimento e muito entusiasmo nessa época. O valor das ações cresceu e impulsionou o índice, por exemplo, Nasdaq, a muitas vezes o valor do que havia se visto anteriormente. Por exemplo, ele cresceu mais de 1.000 pontos em 1995 e superou 5.000 pontos em 2000. E as empresas estavam indo ao mercado, por exemplo, abrindo seus capitais, abrindo a possibilidade de investirem nelas, nos chamados IPOs, às dezenas. E isso fez com que o preço, o valor, fosse crescendo assim exponencialmente, com as ações às vezes dobrando já no primeiro dia que eram apresentadas. Isso parecia um país das maravilhas, onde qualquer pessoa com uma ideia podia de repente começar a ganhar dinheiro. Só que de março a abril de 2000, o índice Nasdaq caiu quase $1 trilhão em valor das ações, que evaporaram completamente. E um analista até chamado JP Morgan disse à Time, a revista Time, em abril de 2000, que muitas empresas estavam perdendo entre 10 e 30 milhões por trimestre, uma taxa que é obviamente insustentável e terminaria com muitos sites mortos e investimentos totalmente perdidos. Aqui fica evidente que tudo pode mudar em pouco tempo e a gente deve aprender com os erros dos outros. Vai fazer a gente economizar muito com isso e nesse caso que eu te falei, com o seu portfólio de repente focado exclusivamente em ações de tecnologia, você iria afundar junto com o setor. Mas se você considerar a compra de ações em outra categoria, como serviços públicos, bens de consumos básicos, ao invés de adicionar mais ações de repente de tecnologia, se o setor de tecnologia, de repente, nesse caso, já é o que é o maior peso na tua carteira, né? Então, vamos pensar que se o setor de tecnologia cair, as outras participações em seu portfólio, eles vão fornecer para você estabilidade até que essa parcela, então, que caiu, possa se recuperar. Entendeu? 1.4. Olhe os números. Eu sei que a maioria das pessoas não gosta de números, muito menos de ter que procurar eles em balanço ou coisa parecida. Mas se você quer olhar ações de modo individual, porque claro, você pode comprar cestas de ações como os ETFs, por exemplo. Então, se não for nesse caso, é preciso ao menos identificar aqueles números mais relevantes dentro de uma empresa. E hoje em dia não é uma tarefa difícil, já foi no passado. Hoje, olha, vou te falar, é muito fácil. Mas claro, é um exercício de ir ao Google, digitar o nome da empresa e o termo que você quer procurar e ele já traz para você o resultado. Você não precisa fazer conta, não precisa seguir uma fórmula, não. Veja que sites como Yahoo Finance, por exemplo, ou Investing.com são simples de encontrar tudo sobre as empresas, como o balanço patrimonial de uma empresa, de repente, que você precise, que vai mostrar aos investidores o valor dos ativos que ela possui, ou de repente o montante da dívida que ela deve e ainda o patrimônio líquido que ela tem, que são pontos que revelam a saúde empresarial de uma companhia. Aqui no balanço patrimonial, é importante sempre considerar o valor da dívida que a empresa tem em relação aos ativos que ela possui. É como imaginar que você precisa de repente pagar uma conta de 1.000, mas você só tem 900. Então parece que vai ter dificuldades adiante para equilibrar suas finanças. Assim, as dívidas podem se tornar excessivamente onerosas e, em alguns casos, dívidas crescentes podem resultar em falências das empresas. É importante saber que a empresa em que você está pensando em comprar uma ação, de repente, ela precisa ter uma base sólida para, então, manter a sua saúde financeira em constante crescimento. E, claro, nesse caso, as demonstrações, por exemplo, de fluxo de caixa da empresa, elas vão revelar se a empresa tem mais entrada de dinheiro do que saída. Porque é claro que geralmente você deseja comprar ações que tenham mais dinheiro entrando do que saindo, não parece óbvio, né? Mostrando, claro, a solidez financeira dessa empresa. A melhor maneira então de determinar se uma empresa está crescendo é examinar a sua receita e seus ganhos. Assim, você deve considerar que a receita é o valor total que a empresa gera com suas atividades operacionais. Quer ver um exemplo? Quando a gente pensa, por exemplo, na Apple vendendo um iPhone.
O preço de venda desse telefone, então você vai adicionar a receita total. Já o lucro é a quantidade de dinheiro que uma empresa ganha depois que desconta todas as despesas que foram pagas por ela. Quer ver? Para você ter uma ideia, é assim, ó, de modo bem simples, tá? Quando a Apple, por exemplo, vende um iPhone por $1.200, tá? Pensa o seguinte, vamos supor que ela pague $500 pela fabricação, de repente, desse iPhone, $25 pelo marketing que ela fez para conquistar esse cliente que comprou esse iPhone e mais $50 de despesas associadas à venda, tá? Então aqui nesse caso, se você somar esses valores de gasto, vai dar um total de $575. E se você diminuir dos 1.200, então vai deixar $625 restantes em ganhos com a venda de cada telefone. Em resumo, então, olha só, você tem que observar. Se as entradas de dinheiro na empresa são crescentes, por exemplo, ano após ano, se os gastos dessa empresa são menores que as entradas, se a empresa investe de repente em inovação e, claro, se a margem de lucro é interessante comparada às outras empresas do mesmo setor. Não adianta comparar empresas de setores diferentes. Agora, ponto 5. Quais as perguntas que você precisa responder antes de comprar uma ação? Primeira, como a empresa ganha dinheiro? Olha só, isso vai te ajudar a definir se o que a empresa faz tem futuro ou não tem futuro. E também deixa claro para você se esse tipo de empresa interessa para compor teus investimentos. Lembra que eu falei que você se torna sócio dela? Então, vale a pena ou não vale a pena? Dessa resposta você já sabe se investe ou de repente deixa passar essa oportunidade. Outra pergunta é, essa empresa tem vantagens competitivas? Por quê? Procure algo no negócio que torne ele difícil de ser imitado, por exemplo. Ou alguma outra empresa se igualar, ou de repente até eliminar. E isso vale para uma marca, modelo de negócios, capacidade de inovação, recursos de pesquisa, propriedades de patentes, por exemplo, que essa empresa tenha, excelência operacional ou recursos de distribuição, de repente, que são superiores a outras empresas. Veja que quanto mais difícil for para os concorrentes chegarem perto dessa empresa, mais forte ela será e mais, então, vantagem competitiva ela vai apresentar. Uma outra pergunta é, quão boa é a equipe que faz a gestão dessa empresa? Aqui é claro que a capacidade dos líderes de traçar um curso e dirigir a empresa vai impactar diretamente no futuro da ação. Por isso que saber o que o mercado financeiro pensa dos gestores é muito importante. E olha só, uma outra pergunta é, o que pode dar errado? Pergunta que tem que ser respondida de primeira. E aqui eu não falo de desenvolvimentos que podem afetar o preço das ações no caso no curto prazo, mas de repente por mudanças fundamentais que afetam a capacidade do negócio de crescer ao longo de muitos anos. Ou seja, são os famosos, por exemplo, entre aspas, e se? Ou seja, e se os países fecharem novamente? E se uma patente importante de repente expirar na empresa? E se o sucessor do CEO começar a conduzir os negócios de uma maneira diferente do que vinha sendo feito, né? Então, de repente, surge um competidor forte no mercado, ou e se a nova tecnologia, ou o produto, ou o serviço da empresa ficam, de repente, pelo caminho. Isso vai servir de base para você definir se vale a pena permanecer com a ação, ou sequer você, de repente, vai ter coragem de iniciar um investimento nessa empresa. Disso tudo que eu te falei, usando essas dicas, já é possível você definir as melhores ações que você pode escolher. Agora, claro, eu preciso saber, me deixa aqui nos comentários qual dessas dicas você já utiliza e qual prefere. Aproveita ainda, dá um like nesse vídeo e envia para mais alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. Obrigado pelo teu tempo e até o próximo vídeo.